Olá, dorameiros e dorameiras! Eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos fazer uma análise psicológica sobre Alguém Jandi de Boys Over Flowers. E se você também é super fã da Jandi, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades por aqui. Então, pessoal, todas as vezes que eu assisto alguma versão de Boys Over Flowers, Jardim de Meteoros, F4 Tailândia, sempre vem na minha mente o quanto é difícil para as personagens femininas acabarem se abrindo para a possibilidade de trocarem o príncipe encantado pela fera, pela besta, por aquele personagem que é extremamente rebelde, nada fofo e galante. E aí, se a gente pensa sobre Boys Over Flowers, Alguém Jandi teve que super se adaptar com a possibilidade dela ter começado a se apaixonar pelo maior encrenqueiro da escola, o Gu Junpil. Desde o início a gente consegue perceber o quanto Alguém Jandi é uma pessoa muito apegada aos seus valores e princípios. Ou seja, ela é alguém que se apega muito a tudo aquilo que ela acredita. Ela é leal, ela tenta ser justa o tempo todo, ela luta pelos direitos dos mais fracos, tanto que fica claro que logo no início da cena, ela já é a única que teve condições e coragem de tentar salvar um menino que ia tentar se suicidar. Isso já mostra o quanto ela sempre preza pelo bem-estar do outro e faz o máximo para ajudar em todas as situações. Em contrapartida, ela também é alguém que, apesar de ser durona, ela é romântica, ela tem seus sonhos, o seu grande desejo é ser uma nadadora profissional. No entanto, ela acaba entrando em uma nova escola e tendo contato tanto com o F4 e o bullying que eles praticam e pelo qual são responsáveis na escola. E ela é extremamente contra isso. Então ela começa a tomar para si o desejo de defender os mais fracos. Isso vai totalmente contra os princípios do Gu Junpil, que é como se fosse o príncipe herdeiro daquela escola, o líder do F4 e um dos responsáveis por dar carta branca, ou melhor, cartão vermelho a todo o bullying que acontecia dentro da escola. Alguém Jandi é alguém que vem de uma família humilde, ou seja, são pais trabalhadores que lutam diariamente pelo sustento de todos os familiares. Ela vê diariamente o quanto eles se esforçam para serem capazes de manter a família. E a partir do momento em que ela começa a ter contato com essas pessoas de uma classe socioeconômica muito mais alta, fica ainda mais claro e perceptível o quanto é grande a desigualdade social entre as classes e como eles estão em um outro patamar muito diferente do que ela própria vivencia diariamente. E apesar de toda essa desigualdade social, ela é alguém que em nenhum momento perdeu seus próprios valores em função desse mundo no qual ela foi inserida e que poderia facilmente se deslumbrar. Muito pelo contrário, ela começa a entrar em várias brigas justamente em função de tudo isso que ela acredita, chegando a ficar na mira do F4 e a receber ela própria um cartão vermelho. Ao longo dessa história, ela acaba tendo algumas vivências de bullying, a qual ela os vê praticando, mas também acaba sendo ela própria uma vítima, e quanto mais isso acontece, mais ela vai sendo convidada a confrontar o Gu Junpil, que é um dos grandes responsáveis por essa situação na escola. Mas a partir desse confronto, ela acaba chamando a atenção dele e recebendo, apesar de um jeito muito confuso, a paixão que ele começa a nutrir por ela. Mas a Gyeong Jandi não gosta exatamente do Gu Junpil. Na realidade, ela tem uma quedinha pelo Ji-Woo, que é um dos membros do F4, e que ele tem uma personalidade muito romântica, ele é um artista, ele é alguém que vive em seu próprio mundo e tudo isso acaba gerando um encantamento na Jandi. E tudo isso acaba gerando uma confusão a partir do momento em que a Gyeong Jandi começa a conhecer melhor o Gu Junpil e a perceber que ele também tem muitas características positivas, mas no entanto ainda é difícil se desapegar de toda a ilusão que ela criou em relação ao Ji-Woo.
E isso faz com que sua mente vá ficando confusa e que em um primeiro momento ela até mesmo coloque em risco a sua relação com o Good Will Pill. E outra dificuldade para sua relação com o Good Will Pill, à medida que a mãe dele começa a confrontá-la e ameaçá-la, ela vai percebendo o quão grande é a discrepância social e econômica entre eles. E em determinado momento, por mais que ela seja tão corajosa e aquela pessoa que confronta tudo e todos, ela começa a se questionar, de certa forma um pouquinho do seu valor, ou se ela é a pessoa ideal para o Good Will Pill. Não que ela não seja alguém extremamente maravilhosa, mas se de fato eles conseguiriam, vindo de mundos tão diferentes, acharem um consenso tanto para o amor deles, quanto também um jeito de lutarem contra todos aqueles que eram contra a relação de ambos. E pensando nisso tudo, uma das principais características que eu vejo na Gyeonjandi é o fato dela ter amadurecido imensamente ao longo de todo o dorama, mas principalmente dela ter sido capaz de lidar com seus próprios preconceitos, orgulhos e convicções de crenças muito rígidas, porque num primeiro momento a gente consegue ver até mesmo que ela tem dificuldade de realmente se abrir para a possibilidade de que ela de fato tenha algum sentimento pelo Junpil, porque por tanto tempo eles tinham sido inimigos, brigado, entrado em tantos conflitos um com o outro, que fica difícil para ela aceitar que de fato ela tem um sentimento amoroso por ele. Então isso vai contra a sua ideia inicial de que ele era simplesmente um idiota, até que em determinado momento ela se pega apaixonada por esse grande idiota. E uma parte muito legal disso é a gente conseguir perceber como as outras pessoas são capazes de mudarem, ou seja, de terem comportamentos diferentes à medida que vão evoluindo, porque realmente no início o Junpil era um tremendo babaca, mas à medida que o dorama vai passando e a história se desenrolando, a gente consegue ver ele muito mais maduro, alguém com muita responsabilidade e que de certa forma carrega o mundo nas costas. E que além dessas questões também se sentia extremamente solitário. Ele era um belo pássaro preso dentro de uma gaiola, ele não tinha liberdade para tomar suas próprias decisões. Então, a Gyeonjandi vai se abrindo com a possibilidade de reconhecer toda essa mudança nele, mas não apenas em relação a ele, mas também como ela própria tinha condições e também a permissão de mudar seus sentimentos em relação a essa pessoa que num primeiro momento lhe gerou tanta raiva e repulsa. E sempre que eu assisto qualquer uma das versões de Boys Over Flowers, gente, uma coisa que não sai da minha cabeça é o quanto dias de transformação de pessoas crescendo, amadurecendo, buscando seus sonhos e também se permitindo transformar e principalmente validando essas mudanças tanto em si próprias quanto também nos outros. E isso é uma coisa que eu acho muito fofo em todas as versões, porque nos mostra que a gente pode sim ser diferente e a cada dia buscar a nossa melhor versão. Não uma versão falsa, forçada, mas de pessoas que cometem erros e acertos e tentam melhorar a cada novo dia. Então essa é a grande mensagem que eu queria deixar sobre a Gyeonjandi e o dorama Boys Over Flowers. Me conta aí nos comentários o que você acha desses personagens. É isso, galera. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal, mini coraçõezinhos pra vocês. Um beijo e até a próxima.